Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast KIC Porquê. Hoje, um porquê bem diferente, bem especial. Hoje nós estamos aqui com a minha sócia, doutora Vanessa Torricelli. Dá um alô pessoal. Oi, doutora Vanessa, Olá, tudo bem? Tudo bem? É um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite e me sinto honrada. Muito obrigada. Que bom, que bom. Hoje o nosso porquê vai ser sobre regenerativa, tratamentos off-label. Você já ouviu falar nisso? Sabia que tem protocolo de pesquisa para tratamento off-label? Você pode fazer tratamento experimental no Brasil? Que é possível fazer isso? É. Esse é o tema do nosso porquê hoje. O porquê de alguns tratamentos serem on-label, serem off-label, como fazer, o que fazer. Sobre isso e muito mais, nós vamos conversar com a doutora Vanessa. Bom, já fiz as boas-vindas. Eu gostaria, doutora Vanessa, que você, por favor, se apresentasse para o pessoal de casa, quem não te conhece ainda, mas certamente depois de hoje vai te conhecer, como você se apresenta, fala, dá um alô, um oi especial ao pessoal que está lá. Olá, pessoal. Meu nome é Vanessa Torricelli, sou especialista em Direito Médico. Também trabalho com Medicina Regenerativa e especialista em pesquisa clínica pelo Hospital Albert Einstein. É totalmente diferente, é um nicho, né? Eu não imaginava que o direito médico poderia aprofundar ainda mais nessas especialidades onde eu me descobri e me trouxe tanta alegria poder trabalhar nessa área. É muito legal, assim, dentro da parte de direito médico, quando eu comecei já há algum tempo, meu foco sempre foi relação médico-paciente. E é muito interessante você ver hoje o desdobramento do direito médico para várias áreas. E agora com pesquisa clínica, acho fantástico. Por isso que a gente tem que falar um pouco para o pessoal, para entender um pouco o que é isso. Eu costumo fazer, quando eu faço os programas, eu imagino quem está nos assistindo está na esteira correndo. Aquele local onde o tempo não passa. Sim. E a pessoa começa a escutar podcast e acho que entender alguns porquês, até para poder modificar a sua prática, melhorando, crescendo e diminuindo o risco ao mesmo tempo. Medicina regenerativa ou procedimento off-label, eles têm alguma coisa a ver? É a mesma coisa? Não é? Como é que funciona isso? O médico, ele cuida do paciente em todas as fases, em todas as etapas. Do sono, da atividade física, da alimentação. E é nisso que a medicina regenerativa, ela não trata-se apenas de uma especialidade, um tratamento específico. É aí que entra a pesquisa clínica, a importância dos estudos, da pesquisa, por se tratar de um procedimento que, embora seja reconhecido em vários países, nos Estados Unidos, na Europa, ainda não tem o devido reconhecimento pelo Conselho Federal de Medicina no Brasil. Vocês sabem que eu tenho minha fichinha aqui, mas que, obviamente, eu vou deixar ela de lado, que eu não sigo mesmo, que eu gosto de fazer as perguntas daquilo que eu sei que vocês querem que eu pergunte. Então, vamos lá. Pelo que eu entendi e pelo que eu vejo, e a gente vê isso com os muitos clientes que a gente atende, é o seguinte. Hoje a medicina regenerativa não é uma especialidade reconhecida na medicina. É uma área de atuação, um campo de atuação. O que a gente tem visto muito que é um campo de atuação focado muito em dor, principalmente tratamento de dor, sim, lesões e dores. E aí você entra isso como um protocolo dentro da medicina regenerativa, que tem vários, para um protocolo alternativo a uma cirurgia que seria um protocolo convencional. Então, ou para potencializar o resultado da cirurgia, ou mesmo impedir uma realização cirúrgica. Só que esses procedimentos, por serem estão em estudo, ainda não existe um protocolo científico reconhecido. Então, eles são chamados de protocolo off-label, certo? Então, dentro desse protocolo off-label para a medicina regenerativa, existe um campo muito vasto de trabalho. Então, o que eu falo geralmente para os médicos não é só chegar e fazer, porque muitas vezes não dá para isso acontecer. Sim. Qual é hoje o grande perfil dos médicos que você atende? 90% dos meus clientes, os médicos que trabalho, são ortopedistas. Legal. São médicos que trabalham com essa opção terapêutica, essa inovação na medicina, principalmente com célula-tronco. A célula-tronco é algo que está sendo inovação no Brasil. Eu fico imaginando o seguinte, que quando você fala em célula-tronco, tem muitas aplicações. Sim. Desde a parte de estética até a parte regenerativa, com ortobiológico, enfim. Vamos falar disso tudo. Mas eu estou imaginando aquele médico que está escutando a gente, que está trabalhando, que começou, que já viu alguns cursos sobre isso e quer começar a trabalhar com isso. Então ele vai, vamos lá, no caminho normal. Ele tem uma especialidade que ele detém uma defesa clínica, ou seja, ele é um ortopedista, sim, ele é um anestesiologista, ele é um reumatologista, ou seja, ele tem uma formação base que vai permitir ele fazer esse tipo de trabalho.
porque ele tem uma especialidade, tem um RQ específico. Tá, e aí eu vou trabalhar num campo, numa área de atuação em medicina regenerativa ou aprender esses conceitos e aplicar na minha medicina para ter uma medicina melhor, certo? Certo. Boa. Só que aí eu faço um curso e quero trabalhar. É só chegar, abrir o consultório e trabalhar ou tem que fazer algum cuidado? Não, é óbvio, temos que ter um cuidado. Por se tratar de pesquisa em humanos no Brasil, existe uma lei específica para isso, tem um rigor ético, precisamos seguir todos os protocolos para levar segurança para o paciente e também a boa prática médica, que isso é muito importante. E falando em especialidade de ortopedia e traumatologia, podemos citar, por exemplo, a artrose, onde o médico pode cuidar, fazer a coleta do sangue desse paciente para cuidar as pequenas lesões que esse paciente tem. Legal. Por isso que é fundamental fazer todo o preparo do solo, cuidar desse paciente de maneira global, integral. Isso exige muita estratégia, muita muita técnica e demonstra um cuidado humanizado com esse paciente. É engraçado porque vocês estão percebendo que existe uma metodologia. Então, para o médico que quer trabalhar nessa área, sendo ortopedista, porque eu acho que tem que ter uma especialidade base, não pode ser um generalista. Você imagina, um generalista trabalhar com procedimento experimental, já complica. Então, um médico que tem uma formação base em ortopedia, que fez um curso de uma atuação envolvendo hortos biológicos, que se denominou trabalhar com medicina regenerativa, apesar dessa nomenclatura, tem muita gente que usa uma outra nomenclatura para isso, em vez de regenerativa, ortobiológico, não. É um outro tipo de medicina, como é que a gente fala? Tem integrativa também. Integrativa, enfim. Existem, né, especialidades, hoje tem pós-graduações, escolas que oferecem o curso de medicina regenerativa. Mas o que me preocupa muito é o médico não ter essa noção que exige-se e é importante que tenha o cadastro nos comitês de ética para efetivamente realizar a medicina regenerativa, fazer os ortobiológicos, seja o PRP ou o BMA. Aí que tem interessante, porque, ou seja, não basta eu ter somente a minha formação, eu fiz um curso de especialização, um curso de atualização, e aí tem um detalhe. Beleza, vou começar a trabalhar com isso. Como fazer? Então, eu sei que para fazer isso, eu tenho que ter uma pesquisa clínica. Eu tenho que cadastrar a minha clínica numa pesquisa clínica. Ou seja, a minha clínica passa a ser um instituto de pesquisa. Bacana. Só que, cara, o médico não sabe fazer isso. Ele não tem a mínima ideia de como fazer isso. Ele não tem a mínima ideia de onde seguir. Como eu começo? E ele vê isso aí como uma grande dificuldade, como uma porta de barreira para trabalhar nessa área. Sim. Como esse médico faz para começar? Beleza, tá bom, tem que fazer pesquisa clínica. Que esse mundo que você se especializou? Isso que o pessoal quer, às vezes quer saber, o pessoal que está assistindo. É uma novidade, né? Porque o pessoal não tem ideia. E convenhamos, médico não tem tempo. Não. Tão importante quanto fazer a pesquisa, dedicar-se sobre o ortobiológico, o estudo que será realizado, é importante ter um profissional especializado nessa área para ganhar tempo. E também são vários detalhes burocráticos, legislação, detalhes éticos que é importante que esse médico siga. Em todas as fases, desde a escolha do ortobiológico, como será feito esse estudo, se será um estudo randomizado, se será um estudo duplo cego, é importante ter um acompanhamento por conta dos processos éticos específicos da pesquisa em humanos no Brasil. Após isso, nós fazemos o cadastro no Comitê de Ética, no CEP, esperamos essa aprovação dos comitês para que possamos efetivamente fazer a pesquisa, mas ainda assim, após a aprovação, existem rigor e critérios éticos a se seguirem. Isso, bom, vamos lá. Beleza, entendi. Eu sou médico, eu vou falar que entendi, mas não entendi nada, porque eu não sei nada, não sei fazer isso. Tá, existe hoje empresa, existe hoje alguém que possa auxiliar esse médico a fazer esse tipo de situação? A entrar nesse mundo completamente conhecido? Sim, existem. Inclusive, eu trabalho com uma empresa especializada nisso, onde tem PhD em pesquisa, tem pessoas especializadas nesta área da saúde. Pode falar o nome da empresa? Aqui a gente tem conflito de competência. Pode falar. Que é a Doc Label Clinical Research. Legal. Ela é uma empresa especializada em fazer essa condução de todas as etapas e todas as fases, acompanhar o médico para que ele possa efetivamente fazer a sua pesquisa e trabalhar com ética e segurança, proporcionando segurança também para o paciente. Legal. Então, vamos lá. O pessoal me conhece, sabe, gosto de trabalhar com um protocolo de segurança. Então,
eu vou sair um pouco de regenerativa e vou entrar num pouco de tratamento off-label, que eu sei que tudo que é regenerativo é off-label. Sim. Mas nós temos exemplos de procedimentos off-label que não tem nada a ver com medicina regenerativa. Por exemplo, o PRP, que pode ser utilizado em outras finalidades. Por exemplo, eu vou trabalhar com células-tronco para tratar flacidez de pele. Ou o pessoal está usando lá óvulo de esperma de salmão. Sim. Então, assim... PRN, né? Que fala? PRN, isso. O nome mais técnico eu já conheço como o pessoal chama. Passa aquele negócio estranho. Então, enfim. E aí você começa a ter uma série de novidades que ainda não estão registradas, que são conhecidos como tratamento off-label. Quando você tem um tratamento off-label, obviamente esse médico se expõe a um risco muito maior. Quer seja na divulgação, quer seja na execução. Porque não existe um protocolo clínico para isso. E esses procedimentos off-label todos têm que percorrer o mesmo caminho da pesquisa clínica? Sim, todo procedimento off-label deve percorrer esse caminho da pesquisa, até mesmo porque, assim, estamos falando em off-label, nessas questões de procedimentos envolvendo a medicina regenerativa, que é com a extração do sangue, não há comprovação no Brasil. Como eu disse, embora tenha registros positivos em outros países, no Brasil ainda estamos na vanguarda. Então, é necessário, existe a lei de pesquisa clínica no Brasil, precisamos seguir todos os rigores, todos esses detalhes éticos específicos, mas é possível fazer, não é nada muito complicado. Quando você tem um profissional do seu lado para te guiar, orientar todas as fases, torna-se algo mais simples para poder fazer a sua pesquisa de fato. Isso dá segurança para o médico? Com certeza. Traz mais segurança para o médico e para o paciente também, porque ele vai estar lidando com um profissional da saúde que está cadastrado no Comitê de Ética em Pesquisa como pesquisador, ele tem aquela credencial e a autorização para fazer esse procedimento. Bacana. Estou escutando você perguntar, eu sei que você está querendo perguntar, estou escutando. Matia Limarque, eu cobro para fazer isso. Eu escutei falar que em pesquisa clínica não posso cobrar. Como é que funciona isso? Exato. E aí, já estou repassando a pergunta para você. Exatamente. No Brasil, pesquisa em humanos não pode ser cobrada. O paciente não pode ter nenhum ônus com essa pesquisa. Mas aí como é que o cara faz? De graça? E aí? Inclusive, estou trabalhando agora com um cliente, em 2025, este ano, nós estamos trabalhando para ele abrir um biobanco e um biorepositório de célula-tronco. E esse é um dos entraves, por conta, ele está importando essa célula do Chile. E lá é outra legislação, lá o paciente pode até receber para fazer essa doação de célula para pesquisa. E aqui no Brasil nós vemos totalmente o contrário disso. O paciente ele não pode ter nenhum ônus, nenhum bônus com a pesquisa. É por isso que é importante, voltamos na tecla de ter um profissional habituado nisso, um profissional que está com o olhar para o futuro, que está olhando para o futuro junto com você, médico, trabalhando lado a lado em cada fase, em cada etapa. Isso é fundamental para ter uma pesquisa ética. Eu estou pensando em várias coisas. Eu imagino. Eu estou pensando em várias coisas. Porque, vamos lá, eu tenho esse profissional que ele quer fazer um procedimento, ele quer fazer uma técnica, ele quer inventar a metodologia e que aquilo não está devidamente regulamentado, tá? Esse profissional, muitas vezes, não tem nem RQE. Eu estou complicando o negócio porque você sabe, não tem nem RQE. Mas aí ele fala, beleza, eu posso ser pesquisador. Porque além de médico, eu posso ser pesquisador. E eu vou colocar essa hipótese. Vou dar um exemplo, tá? Carboxiterapia, por exemplo, para tratamento de ferida. Carboxiterapia ainda é considerado tratamento off-label. E eu quero fazer um protocolo associado a câmara hiperbárica e carboxiterapia para tratamento de ferida. E eu sou um médico que trabalha com estética. Eu não sou nem cirurgião plástico, não tenho RQE. E eu quero fazer isso. Eu posso me cadastrar para ser pesquisador, vou lá na DocLabel, ter essa empresa, fazer o meu trabalho de pesquisa com base exatamente nisso, tratamento de ferida com carboxiterapia associado à câmara hiperbárica, faço trabalho de pesquisa e eu sou um pesquisador. E aí todo aquele meu protocolo de tratamento de ferida, ele vai estar regulamentado de uma certa forma, ou seja, perante ao conselho e perante aos órgãos de fiscalização. É certo esse meu raciocínio? Sim, está correto. Está correto. Você, assim, embora não podemos garantir que essa aprovação será fácil no Comitê de Ética em Pesquisa.
Tá. Mas nada impede de um médico que ele não tem o RQE naquela especialidade, que ele faça a submissão do projeto Bacana. dele. Até advogado pode ser coautor de projeto de pesquisa na área da saúde. Pode mesmo? Sim, pode. Aí, ó, já vou começar a falar de vocês de outra forma. Trabalhar com os colegas médicos. Tá vendo? Então, assim, você que tá nos assistindo aí, correndo aí na esteira, você falou, cara, eu tenho um negócio que o pessoal tá todo mundo fazendo, só que ainda não tá regulamentado. Tem jeito de eu fazer? Tem. Tem, é possível. Tá. Então, Porque eu ouço muitos colegas, principalmente outros advogados, falando, doutor, não pode fazer off-label no Brasil. Não sei por que foi inventar de querer fazer isso. Fica implicando. Mas existem saídas que são éticas. Vamos trabalhar com o rigor, lógico, né, da lei, nos procedimentos, nos protocolos, mas é possível ser feito. o que eu vejo muito é, em vez da pessoa focar na solução, Exatamente. ela para no problema. É. Não pode. Ah, então não pode. Acabou. Ela não procura uma solução. Tá, não pode desta forma e de outra forma. As pessoas não buscam essa outra forma. E a beleza do direito médico, e quem trabalha com especialidade nisso, é exatamente que você consegue encontrar formas de resolver problemas que outras pessoas, por ter pouco conhecimento, acabam não conseguindo. Dentro do seu trabalho de pesquisa, na pós-graduação de pesquisa clínica, o que aconteceu assim, de mais interessante lá? O que você viu assim que você fala, putz, isso é muito legal, e ninguém sabe? Teve um projeto que desenvolvemos junto ao Hospital Albert Einstein, que foi um projeto de cardiologia, mas que foi uma experiência incrível, poder vivenciar dentro do centro de pesquisa do hospital. Sim, é uma experiência inenarrável e é algo que eu vou levar, assim, profissionalmente para sempre, porque, assim, me marcou. Foi uma Sim, não podemos, o médico, muitas das vezes, nesses grandes projetos de pesquisa que são bem grandes, com N amostral de 1.000, 2.000 pacientes, ele não conhece de fato, ele não tem aquela proximidade com o paciente. E como eu estava atrás, né, dos holofotes, eu pude ter algum contato com alguns pacientes e ver o quão benéfica é a pesquisa. Ela proporciona uma melhora na qualidade de vida do paciente. Então, é importante estimular a pesquisa no Brasil. Isso vai nos trazer mais autoridade, porque o Brasil ele está muito abaixo da linha de pesquisa comparado aos outros países. Legal. Por essas questões mesmo, esses entraves éticos, essa dificuldade, até mesmo do médico ter acesso a essa informação do quão importante é a pesquisa clínica no Brasil. E ela causa um impacto muito positivo na vida dos pacientes. Sabe o que eu vejo? Vejo assim, a medicina geralmente está com base em evidências e ela cresce através de pesquisa. Nada nasce pronto, né? Se você não faz tentativa e erro e não vai fazendo pesquisa, não vai aprimorando os processos, você não tem avanço da medicina. Se tudo que existe está pronto, você não vai ter mais nada novo. Então, as coisas novas, elas têm uma forma de nascer. Então, a pesquisa clínica, ela entra exatamente nessa forma de nascer. Então, ela nasce, e se eu fizer isso com isso? É uma hipótese. Funciona. Então, ele vira um tratamento off-label, porque não tem registro disso. Sim. E aí não tem registro, não tem N amostral, não tem consequências a médio prazo, a longo prazo. Então, você cria um trabalho de pesquisa que é justamente você permitir, e acho que esse é um dos pilares, o avanço da medicina. Não é isso? Sim, e falando em medicina regenerativa, a pesquisa clínica é o principal pilar. Ela é a base para que os médicos possam atuar com segurança, é a pesquisa. Eu gosto da parte semântica de palavras. Quando você fala regenerativa, eu estou trabalhando na parte de regenerar. Tecido, ligamento, talvez órgão, não sei, mas regenerar. Regenerar significa estar danificado. Regenerando feridas de pessoas diabéticas. Tá. E temos pesquisa para isso tudo? Temos pesquisa. Como estão essas pesquisas? Elas estão indo bem? Avançam? Inclusive, eu tenho o grande prazer e a oportunidade de trabalhar no IAVL, que é o Instituto Ana Vitória Lana, onde eles cuidam de pacientes com, por exemplo, pé diabético, com feridas abertas, e eu vejo de perto o quão é bom e o impacto que traz isso na vida do paciente, óbvio, seguindo todo o critério da pesquisa,
o critério também de tratar o paciente de maneira global, cuidar do sono, da atividade física, da alimentação, porque eu preciso tirar esse sangue, ele precisa estar 100% na capacidade dele. Que é o que você chama de preparo do solo. Que é o preparo do solo. Na verdade, você está preparando o paciente para você, quando fizer a aspiração ou do sangue ou da aspirar de medula, ele esteja bom e para funcionar como remédio. Para fazer a regeneração do paciente. Você prepara o cara para ele ser um remédio dele mesmo. Exatamente. Olha que beleza. A medicina regenerativa é isso, ela cuida do paciente de maneira global. Utilizando o próprio paciente para isso. Utilizando o próprio paciente para isso. Ou seja, tudo depende de você. Você tem que estar disposto a fazer esse tratamento, a cuidar do seu sono, da alimentação, da atividade física, porque tudo isso, hoje nós sabemos o quão importante é ter uma boa noite de sono, a alimentação, a atividade, isso resulta e traz um impacto positivo na vida. Olha que coisa interessante. Então, assim, vou acompanhar esse raciocínio, tá? Então, eu tenho, dentro dessa lógica da medicina regenerativa, que para mim é novidade. Aliás, vou chamar a doutora Vanessa para participar de alguns eventos de direito médico esse ano, porque você tem que levar essa novidade para o número de pessoas possíveis. Da medicina regenerativa como uma especialidade de tratamento de regeneração de lesões, tecidos, órgãos, feridas. Bacana. Como esse tratamento não tem uma descrição científica, não tem um label, ele é off-label. Sim. Então, beleza. E aí eu vou trabalhar isso com a parte de pesquisa. Tá. É caro para fazer isso? Que essa é a pergunta. Eu sei que você está falando isso, eu estou escutando aqui, ó, meu. Calma que eu estou escutando. É caro fazer isso? Não é caro. Comparado ao risco que o médico está correndo de fazer esse procedimento sem ter uma pesquisa, não é caro. Não, aí não. Aí, né? Comparando ao risco que ele está... Aí o cara complica demais a vida. Exatamente. Podendo até... Porque, assim, são vários entraves, nós sabemos. O médico ele pode até incorrer em experimentalismo. E nós não queremos isso. Legal. Por isso é importante ter essa base sólida e robusta com a pesquisa, onde ele vai ter a segurança jurídica para fazer a sua prática médica. Então ele pode chegar e falar, olha só, não, estou fazendo a pesquisa aqui. Ele não pode só alegar isso não. Se ele não estivesse fazendo a pesquisa de fato, não adianta. Isso, até porque existe o registro no órgão, no comitê de ética, no CONEP. Ele vai ter um número de autorização. Eu costumo dizer que é como uma habilitação. Porque eu tenho clientes médicos que fazem pesquisa comigo de todo o país. De todo o país, não, do Brasil todo. Boa. Né? Também. Tem na Amazonas, tem na Bahia, Londrina. Legal. Então, é uma habilitação. Ele está habilitado como pesquisador. Ele pode fazer, óbvio, fazendo assim. Eu consigo até mesmo flexibilizar para que ele fale isso de uma maneira ética, mas desde que seja ao estudo dele. Ele está fazendo um estudo de PRP para artrose, ele vai poder fazer tão somente e falar sobre o PRP para artrose. Olha, sabe que advogado é chato. Quando você fala tão somente, o que eu entendi? Se eu tenho uma hipótese de pesquisa, PRP para tratamento de artrose, sim, eu não posso falar sobre carboxiterapia e falar que eu estou fazendo pesquisa disso. Exatamente. Eu não posso. Isso é antiético. Ou seja, se eu tenho uma pesquisa sobre um ponto, eu só posso fazer um ponto, aquele ponto. Exatamente. Então eu não posso pegar aquilo ali, então eu sou pesquisador, posso fazer pesquisa por qualquer coisa. Não. Não. A pesquisa ela é individual. É individual. Tá bom. Por isso também que eu sempre sugiro e oriento para que façamos estudos amplos. Por exemplo, o uso do PRP e do BMA para doenças osteomusculares ou para tendinopatias, porque você consegue abranger uma maior parte do corpo, não fica restrito a ombro, joelho ou uma doença como a artrose. Eu não sei se estão percebendo, escutando a doutora Vanessa, que muitas vezes a gente pergunta, ela é médica ou ela é advogada? Porque quem trabalha de fato com direito médico, e direito médico permite essa incisão, essa profundidade dentro do conhecimento, a ponto de a gente conhecer tecnicamente, né, os procedimentos. Eu acho isso fantástico, porque se você está junto com o médico, acho que é capaz de dar uma aula disso aí para os caras, de ortobiológico para eles, como fazer. Não, que isso. Você que está escutando ela, tendo dentista escutando você, não está entendendo nada. E aí? Mas isso funciona também para dentista, para qualquer profissional de saúde que quer fazer um procedimento que ainda não esteja registrado, ou reconhecido, ou validado, com protocolo de pesquisa, como tratamento off-label, para qualquer área, não é isso? Exatamente. Inclusive, eu fiz um protocolo de pesquisa para uma médica psiquiatra, que ela queria... Peraí, psiquiatra?
uma médica psiquiatra. Eita, acho que a pessoa tá meio doida então, mesmo, a pesquisa, ela cabe em toda a área, em toda a especialidade da medicina. Peraí, volta da psiquiatra. Pode falar do caso ou não? Posso. Então, ontem a gente quer saber. Fala aí o que aconteceu, rapaz. O cara é tão louco de inventar um protocolo novo, é isso? Isso, quis inventar um protocolo novo. Na verdade, ela observou que estava tendo muitos casos de autismo. Tá. Só que, na verdade, ela notou que não era autismo. Era psicose. E ela queria fazer um estudo retroativo, fazer um estudo retroativo com a literatura para ver os casos de psicose e de autismo, para fazer um novo estudo e aplicar... Estavam sendo diagnosticados errado. Estava sendo diagnosticados errado. Então, ela queria lançar um novo teste para que os colegas médicos psiquiatras possam usar esse teste dela, onde consegue ter uma avaliação melhor do que é o autismo da psicose. Porque ela estava encontrando, na verdade, crianças psicóticas e não autistas. Só que já vinha com esse diagnóstico de autismo. Olha que legal. Então, ela queria rever a literatura. Um trabalho de revisão de literatura é um trabalho longo, trabalhoso, mas é algo que vale a pena. Se ela levantou essa hipótese, é porque existe algo a ser estudado e a trabalhar e melhorar também. A ciência é isso, sempre é uma hipótese. Qual é a sua pergunta? Não, tu que está no KC, por quê? Tá, por quê? Por causa de fazer pergunta. E fazendo pergunta, eu gosto de usar muito um ditado, que é como é que o peixe morre. O peixe morre pela boca. E aí eu vou falar de publicidade. Existe algum tipo de restrição na publicidade para o trabalho de pesquisa, para o trabalho com os procedimentos off-label? Sim, existe. Eu sempre oriento os meus clientes que quando for falar da sua pesquisa, óbvio que fale sobre o objeto do seu estudo e sempre em caráter educacional e informacional. Não pode ter um CTA de vendas no final da sua publicidade. É sempre informando... Defina, pessoal, o que é CTA de vendas. É sempre informando e educando o seu público. O CTA de vendas é aquela chamada. Comente aqui, saiba mais, clique no link. Isso não pode ter na pesquisa. Tá, vamos lá. Isso está complicando a minha vida. Eu estou representando vocês aqui, que eu já entendi. Então, pesquisa, eu não posso cobrar e eu não posso divulgar. É isso? Não, pode divulgar desde que de maneira educacional e informacional. Prometer resultado? Prometer o resultado não pode jamais, né, de doutor? De forma nenhuma? Né? Então, a primeira lição que você está aprendendo aqui, você que está aí na esteira, olha o tempo da esteira, hein? É que você tem que procurar um profissional que vai te auxiliar a fazer isso aí de forma técnica, de forma eficiente, que vai te gerar crescimento e minimizar o seu risco. Bacana. Entendi, já vou falar aqui com a doutora Vanessa, vou ver lá com a Doc Label como é que faz isso. Bacana, já, isso está claro. Depois disso, eu vou começar uma jornada, onde também a empresa vai me ensinar o que e como eu posso divulgar e como eu posso cobrar sem cobrar especificamente a pesquisa. É isso? Exatamente. Porque o pessoal lá quer solução, né? O pessoal não quer problema. Eu estava falando até no outro podcast que solução que é problema não é solução. Solução tem que ser solução. Então, a solução da dor que eu vejo que o pessoal tem de querer fazer, de querer inovar, de querer trazer muito conceito da medicina oriental para cá, que ainda não tem protocolo científico. Tem vários, assim, tem vários. Tem uma clínica em São Paulo lá que o pessoal gosta de fazer um negócio diferente. Gosta de inovação. Gosta. Inovação é com eles mesmo. E aí mistura medicina oriental com medicina ocidental, cria protocolo e funciona. Os pacientes ficam satisfeitos, dão depoimentos que funcionam. Só que são todos eles off-label, não tem registro disso aqui. Então, a saída para esse pessoal é fazer trabalho de pesquisa. Exatamente. Existe saída, tem solução, e é importante ter esse cadastro nos comitês e ter um profissional aliado a você para te acompanhar em todas as fases, em cada etapa, porque são detalhes éticos e burocráticos que o médico, a priori, ele não precisa saber disso, mas ter alguém para orientá-lo e guiá-lo nesse caminho faz toda a diferença. Tá. Vou agora para um lado mais complicado. Processo. Então, vamos lá. Esse paciente está fazendo um tratamento off-label. Esse médico não faz trabalho de pesquisa. Não faz. Eu não vou fazer caso simples. Não vou. Então, ele não faz tratamento médico. Ele não faz trabalho de pesquisa. Ele fez um tratamento off-label. Eu vou fazer o fácil. Ainda o fácil. Vamos supor que esse tratamento off-label que ele pagou,
está difundido nas redes sociais, ele não surtiu o efeito que o paciente esperava. Não surtiu. O paciente, mas ele assinou um termo de consentimento informado daquele procedimento off-label. 2 perguntas. Primeiro, esse termo tem valor? Neste caso, não. Por que não teria valor esse termo? Porque a pessoa fala que termo de consentimento é salvo-conduto para tudo. Mas não é assim. Primeiro, vamos lá. Esse paciente foi informado que isso é um protocolo de pesquisa? Mesmo que o médico ele não tenha um protocolo... Não foi. Isso é off-label no Brasil. Voltamos à figurinha do off-label. Não foi porque o cara não sabe nem vender off-label. O cara, se ele falar off-label, o que o paciente fala? Eu sou cobaia? Aí você me complica, exatamente. Eu sou cobaia? Não, ele não falou. Porque ele está querendo vender o procedimento. Ele não falou que é off-label. Ele falou, olha, tem um tratamento inovador. Algo revolucionário. Algo exclusivo aqui da clínica. Olha que beleza. Inovador e revolucionário na mesma frase. Exato. Não, e exclusivo. Não, inovador, revolucionário e exclusivo aqui da clínica e que está fazendo milagres com os pacientes. Meu Deus. Esse é o contexto. E aí, cobrando 20, 30 mil reais, e doutor, faz cirurgia quem quer. Sente dor, quem quer. Aqui não tem isso. E aí ele faz a venda. Só que esse paciente, induzido por todo esse merchandising, ele paga e só que ele continua com dor. Assina um termo de consentimento lá para, por exemplo, PRP e continua com dor. E esse paciente vai e toca uma notificação judicial. Quero meu dinheiro de volta, senão eu te dou um processo. E aí? Como é que sai? Devolve o dinheiro? Devolve o dinheiro, porque o risco de tem defesa isso? O risco de um processo ético no seu CRM é muito mais grave. É pior. Assim, embora eu espero, né, vamos contar no cenário positivo que esse prontuário foi preenchido de maneira correta, que teve a evolução desse paciente. Está esperando um milagre. Que esse médico preencheu a análise, a escala EVA da dor, onde esse paciente teve melhora desde que começou o tratamento. Porque o paciente falar que ele não teve melhora é diferente de efetivamente ter tido uma melhora documental. O início, doutor, estou aqui porque eu mal consigo levantar da cama, estou com muita dor. Mas ao final desses 4, 5 meses, ele teve uma melhora, só que não o que ele esperava. Qual o nome desse questionário? Escala EVA da dor. A única coisa que o pessoal conhece de Eva é Eva do Adão. Então, Eva sem Adão, o pessoal já não sabe o que é esse negócio. Por isso, todo protocolo de dor é importante que o médico aplique a escala EVA da dor, onde um paciente mesmo ele vai responder, chegou no consultório, estou com muita dor. Na próxima sessão, ele vai responder de novo, já teve uma melhora. É através da escala EVA da dor que você vai conseguir confrontar até mesmo o paciente nestes casos. Mas isso serve para todo tratamento de dor ou tratamento de dor com trabalho de pesquisa? Todo tratamento de dor. Poxa, por mais que legal. você chegue num tratamento tradicional de prótese, doutor, vou colocar uma prótese no quadril. Mas é importante ter um acompanhamento, ter um pré-cirúrgico. Isso é legal, ou seja, né? não é só o termo de consentimento. Isso. Você acha que só o termo de consentimento resolve, meu amigo? Não. Se você bota o termo de consentimento, vamos falar de cirurgia. Vou sair do off-label. Então, o cara vai fazer uma prótese de quadril. Você bota lá o termo de consentimento, onde você vai explicar intercorrências, riscos, complicações, possibilidade de insucesso, tudo isso. Bacana? Bacana. Mas e o acompanhamento desse paciente? Então, quando você coloca essa escala EVA, sem o Adão, é só a EVA, tá? Adão está fora do esquema. Você coloca a escala EVA de dor e onde o paciente vai respondendo se ele está melhorando ou não. Se ele preencher que está melhorando isso, daqui a, 6 meses ele voltar e falar, não melhorou nada. Opa, você tem um documento para confrontar esse paciente, pelo menos. Exatamente, tem um documento assinado por ele, preenchido por ele. E é importante, até mesmo nos casos cirúrgicos, a escala EVA da dor, porque, como eu te disse, o paciente vai falar, não consigo levantar da cama de dor. E o médico ele tem que fazer um cirúrgico com esse paciente, prepará-lo. Talvez leve 1 mês, assim, no melhor cenário, né? Pede os exames, faz todo esse projeto com esse paciente. Pode ser que ele tenha uma melhora, que ele esteja tomando algum medicamento, que ele veja uma melhora. E nos tratamentos não cirúrgicos, que é o ideal, que não pode faltar essa escala EVA da dor, que é onde realmente você vai acompanhar a evolução desse paciente nesses tratamentos com opções terapêuticas. Esse documento ele é padrão ou ele é individualizado? Todo documento é individualizado. Eu consigo individualizar ele para a especialidade, né?
Bom, então o cara que está escrevendo lá no chat GPT agora, para o chat escrever o documento para ele, não está mais ou menos seguro, não está tão seguro assim. Não, né? Não está seguro, está mais ou menos seguro. Porque, assim, é importante, tem algumas minúcias, alguns detalhes, até mesmo o tamanho da fonte que vai ser usado nesse documento, que eu acho que o chat GPT não sabe. Nem eu sei, tem tamanho da fonte? Tem fonte específica. Mas isso para pesquisa? Isso para médicos, Conselho Federal de Medicina. Ah, aquela resolução específica sobre... Tem uma resolução específica só sobre isso, de fonte e tamanho do documento. Então, esses detalhes... Aquela letrinha pequena que o cara escreve para o paciente não lê, não funciona. Não funciona. Tá bom. Você tá prestando, você quer economizar papel, né? Você quer botar tudo numa folha só, eu sei que tu quer, eu sei. Você quer botar tudo numa folha só, não vai rolar. Não vai rolar. Esses termos são grandes, são muitas páginas ou não? Não, geralmente 2, 3 páginas com espaçamento e com o tamanho da letra para que o paciente possa ler e entender o documento. Pode ser digital? Pode ser digital, melhor ainda digital, porque ele garante a segurança com a Lei Geral de Proteção de Dados. Ainda para protocolo científico, também pode ser digital? Pode ser digital. Bacana. Tá. Então, esse médico, então, que fez a publicidade dessa forma, gerou esse branding todo para fazer a venda, assim, vou falar a minha opinião, defendendo esse médico dentro de um processo. Cara, ele tá muito mal. Porque tem promessa de resultado, tem protocolo off-label, o cara não tem RQE, ou seja, não tem defesa clínica daquilo que ele está fazendo, ele não tem comprovação de especialidade daquilo que ele está fazendo, ele está fazendo protocolo de pesquisa científico sem informar o paciente que aquilo é um protocolo científico, ou seja, é falha de informação do início ao fim, fazendo um protocolo que ele não tem competência técnica e nem autorização para fazer. Exatamente. O risco é altíssimo. O máximo que você vai fazer nesses casos, doutor, é amenizar o tamanho do prejuízo. Um possível prejuízo, você vai amenizar, mas não tem como sair ileso disso. É importante ter toda a documentação de pesquisa, falando mesmo da autorização da pesquisa. Tão importante também é ter a garantia que esse paciente entendeu que ele está fazendo uma pesquisa, que ele entendeu como será feito o procedimento. Esse processo informacional entre o médico e o paciente é muito importante. Construir esse relacionamento. Vou falar sobre isso agora. Processo informacional. Gostei disso. Vou nessa. Então, os médicos, eles sabem abordar um paciente para falar de protocolo científico, para falar de pesquisa, ele tem um discurso para chegar para o paciente e falar, olha só, doutora Vanessa, você vai participar de um protocolo de pesquisa agora, que nós estamos ensaiando aqui, e que para a gente poder tentar ver se melhora. Isso funciona? O médico está preparado para fazer isso? Como é que isso funciona na prática? Geralmente, eles não fazem ideia de como falar com o paciente. Eles me ligam, Vanessa, agora estamos com o protocolo aprovado. Como vamos falar com o paciente? Como eu vou falar da pesquisa? Para que o paciente não se sinta uma cobaia. Ou seja, monta o CRM todo, então. Monta o CRM todo. E isso a empresa, né, a DocLabel, que faz todo esse acompanhamento e a orientação do médico. Fica mesmo na rotina dele. Fica ali no pé, viu, doutor? Tá fazendo assim? Manda a orientação? Tá preenchendo os documentos corretos? Tá com alguma dúvida? Vamos conversar, vamos sentar e vamos conversar. Vocês que não sabem, acho que já aprenderam, né? Escutando, vendo os episódios todos. CRM é Customer Relationship Management, que é a central de relacionamento. E aí você desenha os scripts, que é justamente ensinar essas pessoas a como falarem. Porque não é só você pode falar o que está na sua cabeça. Quando você tem um script, você fala aquilo que é mais útil, que é mais prático, que tem a maior resolutividade. E aí você tem um discurso que vai funcionar melhor, com menor risco e garantindo uma melhor qualidade de informação para o paciente. Exatamente, a experiência, né? Até porque o médico ele não tem a obrigação de saber todos esses detalhes éticos, regulatórios, como vai explicar isso para o paciente. Por isso que é o diferencial de trabalhar com um profissional que já esteja lidando com aquilo no dia a dia, para facilitar e ter agilidade no projeto. Legal. E quanto tempo dura uma pesquisa? Vamos lá, iniciar a pesquisa agora. Tá? Foi lá, contatei a DocLabel, fiz uma pesquisa agora. Quanto tempo eu tenho pronto? E o que é pronto essa pesquisa? Ela acaba, não acaba? Como é que funciona isso? Bom, após todo o trâmite de submissão e aprovação do Comitê de Ética, o comitê ele nos permite ficar com uma pesquisinha aberta por até 4, 5 anos. Legal. Então, o médico ele tem um tempo hábil para, por exemplo, atender um N amostral de 120 pacientes em 4 anos. É lógico que ele vai atender, ele vai concluir essa pesquisa.
Por isso que é tão importante ter essa coleta de dados dos pacientes para que, ao final da pesquisa, Vanessa, concluir, atendi os 120 pacientes. A DocLabel precisa ter acesso a todos esses documentos preenchidos pelo paciente para que ela possa fazer a análise estatística e escrever o artigo científico. E aí o médico decide se ele vai publicar ou não. Ele recebe já o artigo científico pronto? Recebe o artigo pronto. Ou seja, eu sou médico, vai fazer um protocolo de pesquisa. Eu só entro em contato com o DocLabel e se vira nos 30. Isso, a empresa se vira nos 30, só fica para o médico meramente, né? Só paga. O ato médico. Ele só vai fazer o ato médico, Tá. atender o paciente, fazer a coleta de dados. Tem um protocolo que ele vai tem ter que todo aquele cumprir também lá dentro, Isso. de termos, contratos, da Eva, o Adão, todo mundo, a Bíblia inteira, entendi? Mas a DocLabel ela fica responsável por toda a parte burocrática. Toda a parte chata, que o médico não gosta, e que nem outro... A DocLabel vai fazer. E o advogado vai fazer a mínima ideia. Que nem advogado gosta, né? Nem advogado gosta de burocracia. A mínima ideia esse negócio. Mas aí nós fazemos. A análise estatística, que é o que dá mais trabalhão, é fazer análise estatística. Me explica no final. Então, no final, eu vou receber um artigo. Um artigo científico para moldurar, bem bonitão, colocar lá na sua clínica. Posso publicar isso aí em qualquer revista? Pode, deve publicar. Que legal. Ou seja, então você, além de pesquisador, você é autor de um artigo científico, é isso? Sim. Olha só que bacana. E você não sabe disso aí, tá dando mole. Poxa, doutora Vanessa, gostei demais. Tema muito legal. Eu vou depois marcar um podcast só pra gente falar dos pepinos. Tá. Que eu tô curioso pra saber dos pepinos, que não vai dar tempo de falar. Tem muito pepino também. Tem muito pepino? Me dá um exemplo de um pepino, vai. Bom. O que tá acontecendo? Pra gente não ter muito spoiler, a gente Bom, ter uma eu vou ideia. falar assim, por exemplo, o médico, se ele for fazer essa submissão, esse trabalho sozinho por conta, ele vai demorar de 6 a 7 meses. Com a DocLabel, nós temos uma agilidade 40, 50 dias para ter essa aprovação. Sério? Tudo isso? É. Eita, E esse é o diferencial da empresa. E aí, o que aconteceu de pepinos? Médicos que resolveram fazer por conta própria, iniciaram a pesquisa, não sabia como ia ser feito o estudo, porque precisa ter um investimento também da parte do médico, o financiamento próprio, né, que esse médico está fazendo para a pesquisa. E ele não conseguia, ele ficava derrapando na pesquisa, manda para o comitê de ética, o comitê manda incluir mais documentos, incluir explicações, incluir protocolos, que isso no dia a dia o médico acaba deixando de lado. Então é importante ter uma pessoa que faça toda essa parte burocrática, que esteja em todas as fases com o médico, e para ter agilidade e tração nessa aprovação, né, nesse projeto, porque sozinho, tempo é dinheiro, né? Muito legal. E assim, finalizando, o que você vê hoje de tendência para 2025 dessa parte de tratamento off-label, medicina regenerativa e protocolo de pesquisa? O que você vê hoje como tendência? Você acha que vai crescer? O que você acha que vai acontecer? Tendências no Brasil, célula-tronco. Célula-tronco de doadores, inclusive. Mais biobanco, mais biorepositórios, onde esse médico ele pode abrir um biobanco e depois vender essa célula para outro médico que tem uma pesquisa cadastrada. Poxa. Isso, assim, é algo inovador que eu estou vendo muito, tenho trabalhado muito com isso. Com a importação das células, isso também é algo no Brasil que está acontecendo muito, importação do Chile, dos Estados Unidos. E falando de maneira global, em outros países, até impressão em 3D de tecidos. A engenharia genética, a medicina regenerativa está presente nisso. Que legal. Ou seja, muita coisa, né? É muita coisa, é muita informação, tem bastante detalhes. E assim, é uma área que eu sou apaixonada, eu gosto muito. Que maneiro. Gente, olha só. Esse é um tema que eu gosto de deixar um tema aberto. É um tema para você mandar pergunta, você falar de suas dúvidas. E aí a gente prepara um episódio para a gente poder aprofundar em temas que vocês decidam. Vocês decidem onde nós vamos tocar, onde a gente vai aprofundar, para a gente poder detalhar mais. Um tema que para mim, de fato, é fascinante. Então, gostaria de agradecer muito a sua presença. Muito Foi obrigada. muito bom. E fique à vontade aí de despedir dos nossos seguidores, das pessoas que estão acompanhando aqui, mandar um recado para eles. Fique à vontade, a casa é sua. Agradeço, viu? De novo, de coração, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. É um tema que tem muitos detalhes, vários assuntos incríveis ainda para se tratar, que fica para outro episódio, para outro convite. Vai ter.
Gente, vocês não repararam, mas assim, ela é a primeira vez que ela participa de um podcast. Então ela tá nervosa, mas acho que foi muito bom. Achei que você foi excelente no podcast. Obrigada. Foi muito bom. É difícil a gente botar assim uma advogada que é mais nerd pra falar com a gente. Eu sei que ela fica normal, é assim, porque com tanto conhecimento desse, vai ter a parte de pesquisa, eu não tenho condição de fazer um negócio desse, não. Bom você se torna treinando. Treinando, né? Exatamente. Pessoal, muito obrigado. Chegamos ao fim do nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Se gostou e curte, então você aperta o botãozinho aí, curte aqui. Se isso faz sentido, você conhece alguém que faz tratamento off-label ou que está fazendo alguma coisa que esse conteúdo possa ajudar, compartilhe, não custa nada. Isso ainda pode ajudar uma pessoa. E não deixe de seguir aqui o nosso canal para a gente assistir novos episódios, ativando o sininho. Assim, o sininho, você vai ter ciência de quando eles vão pro ar. Fechado? Muito obrigado pela audiência de vocês. Nos vemos no próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.